Dá só uma olhada nesse serviço aqui que o serralheiro fez e que se ele tivesse um pouquinho de noção de estrutura, de comportamento estrutural, de como a estrutura se comporta, ele teria feito diferente. Dá só uma olhada aqui. Vejam só esse portão aqui, ó. Esse portão estava com problema para abrir, certo? Chegava lá e ele emperrava lá no chão. Estava deformando muito. Aí olha só, ele utilizou cantoneiras aqui para resolver o problema do portão. Só que a gente sabe que essas cantoneiras aqui estão sendo comprimidas, certo? Então, barras, elas têm que ser tracionadas e não comprimidas. Elas melhor trabalham a tração. E quando elas são comprimidas, a gente tem um problema chamado esbeltez, certo? Que é nada mais é do que a deformação da barra devido à sua espessura pequena para o comprimento dela. Então veja só a situação, como é que está a cantoneira. Com o peso do portão, a cantoneira envergou todinha. Olha só, vocês podem ver a barriga na cantoneira, ó. Ela envergou bastante, então ela não está sendo tão eficiente aqui, devido à inclinação que ao invés de ser aqui, deveria ser de lá para cá, que ao invés de ser comprimida, ela seria tracionada. E olha só, aqui a câmera não mostra direitinho, mas dá para ver que ela envergou totalmente. Então, se ela envergou, significa que o portão também desceu consideravelmente. As duas cantoneiras ele utilizou nesse sentido aqui, certo? E o outro portão ele fez diferente. Ali ele fez correto. Vamos dar uma olhada lá na situação da cantoneira, como que ficou. Também a mesma situação, esse portão estava emperrando aqui. E vejam só como a cantoneira está trabalhando lindamente sem se deformar. As duas cantoneiras. Porque ele utilizou agora no sentido correto, né? Agora essas cantoneiras estão sendo tracionadas. Eu tenho aqui a carga distribuída do portão, certo? Aqui eu tenho uma carga de compressão e aqui eu tenho uma carga de tração. Beleza? Agora vamos ver aqui a deformação da cantoneira. Vamos ver quanto que ela deformou desse lado. Deformação zero, pessoal. Olha aí, ó. A cantoneira está trabalhando perfeitamente, sem nenhuma deformação. Ela está sendo tracionada, certo? E do outro lado a gente tem a cantoneira totalmente deformada e o portão também cedeu um pouco, já que a cantoneira deformou, não suportou a carga, o portão também desceu um pouquinho, deformou para baixo. E aqui a gente tem um portão totalmente eficiente aí, beleza? Então assim, é um simples detalhe. Essa cantoneira nesse sentido trabalha melhor do que a cantoneira nesse outro sentido. Nesse outro sentido, ela está sendo comprimida. Nesse outro sentido, ela está sendo tracionada. Então o ferro, ele melhor trabalha a tração. Beleza? Então segue a dica aí. Valeu! Grande abraço aí, estruturas na prática. Valeu!